Os objetivos desta apresentação são definir os conceitos basilares da disciplina da ciência da informação, o dado, a informação e o conhecimento, descrever as fases do ciclo de produção do conhecimento e diferenciar gestão da informação de gestão do conhecimento. A informação e o conhecimento são objetos de estudo da ciência da informação e também de outras ciências, como a informática, a administração e a economia. O objetivo em todas as disciplinas é descrever as propriedades gerais e intrínsecas aos objetos de estudo, informação e conhecimento. Ambos são ativos intangíveis das organizações sociais, mas possuem propriedades bem específicas que permitem distingui-los entre si, bem como discriminá-los ainda em outros dois pares de conceitos, isto é, dado e informação, e, de um outro lado, o conhecimento e a inteligência. A definição dos conceitos de dado, informação e conhecimento ainda não são um consenso na academia. Para Schrader, a literatura de ciência da informação é caracterizada pelo caos conceitual. Este caos conceitual advém de uma variedade de problemas na literatura conceitual da ciência da informação. Citação à crítica de definições anteriores, fusão de teoria e prática, afirmações obsessivas de status científico, uma visão estreita da tecnologia, descaso pela literatura sem o rótulo de ciência ou tecnologia, analogias inadequadas, definições circulares e multiplicidade de noções vagas, contraditórias e às vezes bizarras quanto à natureza do termo informação. No entanto, as definições trazidas nesta apresentação procuram ser bem claras e precisas, mostrando que não existe motivo para a confusão ou definições vagas. Dado é qualquer observação ou medição de natureza objetiva para um atributo em cada instância ou exemplo de uma coleção de um tipo de objeto ou evento. Dado é tanto a definição para uma variável qualitativa ou quantitativa, quanto um conjunto finito de valores mensurados desta variável. Exemplo dos atributos para um objeto pessoa. CPF, nome, idade. Para Davenport, decisões baseadas em dados inúteis têm custado bilhões de dólares em produtos encalhados, em aquisições que não funcionam, em investimentos em instalações ou equipamentos que não produzem. Para gerar valor econômico a partir dos dados, é preciso transformá-los em informação que seja pertinente e oportuna à tomada de decisão. A informação é uma relação ou uma estrutura de relações entre tipos de dados que atribuem um significado independente do contexto. Exemplo: os dados são os atributos do objeto pessoa, CPF, nome, idade. Uma informação declarativa é o objeto pessoa descrito a partir dos atributos. Uma informação inferencial seria uma consequência lógica desses atributos, Como, por exemplo, pessoa com idade maior de 65 anos é um idoso. Para McGee e Prusak, informação não se limita a dados coletados. Na verdade, informação são dados coletados, organizados, ordenados, aos quais são atribuídos significados e contextos. O problema desta definição é que contexto sugere relativismo no estabelecimento de qualquer informação específica, ao invés de aceitar o universalismo da informação, que é obtida de um padrão observado em dados. Um dado não possui um significado por si só. A informação é qualquer relação estabelecida entre dois ou mais dados que lhes conferem um significado. A informação possui significado por si mesma e independente do contexto ou do seu uso. A existência de um consenso a respeito dos tipos de dados
e da relação informacional a ser estabelecida entre eles não é contexto. Para Mattioli, a informação deve alimentar processos de tomada de decisão inerentes principalmente ao planejamento, controle e avaliação de resultados. A informação é obtida dos dados coletados e são usadas na identificação de necessidades e resolução de problemas nos diversos níveis gerenciais da organização: o operacional, o tático e o estratégico. Conhecimento é um sistema de informações organizado para ser usado em um contexto. Conhecimento tem natureza subjetiva, pois é inerente aos indivíduos e às organizações, enquanto o dado e a informação têm natureza objetiva, pois são inerentes a qualquer tipo de objeto. Todo conhecimento é complexo, dinâmico e contingente ao domínio real onde é utilizado. Dados e informação existem em entidades do mundo real, mas conhecimento existe apenas na mente das pessoas. Conhecimento é subjetivo, logo, não pode ser transferido, mas pode ser difundido. Compartilhamento de conhecimento requer confiança e incentivos, mas a difusão pode ser espontânea. A tecnologia não lida com o conhecimento, mas está avançando nesse sentido. Em resumo, dados são observações sobre o estado de objeto ou evento do mundo real. O dado pode ser observado, pode ser organizado, pode ser processado por computadores, pode ser transferido sem mediação de convenções, preservando a sua estrutura. Informação é a relação entre dados que atribui significado de modo universal ou independente de contexto. A informação pode ser definida, pode ser organizada, pode ser produzida por computadores e pode ser interpretada por pessoas. Pode ser transferida baseada em convenções. O conhecimento é um sistema de informações organizado para uso em um contexto específico. O conhecimento não pode ser observado, não pode ser organizado, não pode ser processado por computadores e pode ser produzido por pessoas. Não pode ser transferido, mas pode ser difundido entre pessoas. Exemplo: dado seria 20 graus Celsius ou 90 km por hora. Nesse caso, o dado não tem qualquer significado, embora ele exista de maneira objetiva. Informação, por exemplo, seria: na cidade de Brasília, temperatura de 20 graus Celsius com vento de 90 km por hora. Nós estamos relacionando valores para os atributos temperatura e velocidade do vento a um evento específico, que é a medição na cidade de Brasília, em determinado dia e horário. Por fim, conhecimento seria, conforme o exemplo, com temperatura de 20 graus Celsius e ventos de 90 km por hora em Brasília, um meteorologista pode estipular que há 25% de probabilidade de chuva. Outro meteorologista poderia estipular uma probabilidade diferente. Por quê? Porque o conhecimento não é objetivo, ao contrário do dado da informação. O conhecimento é subjetivo. Cada meteorologista, cada pessoa, constrói o seu próprio sistema de informações em um contexto específico, né? E é isso que nós damos o nome de conhecimento. Em síntese, a estruturação de dados estabelece uma informação, porque eles atribuem um significado que é objetivo e universal, ou seja, independente de contexto. Enquanto a interpretação de informações estabelece um conhecimento, porque eles atribuem um contexto que é subjetivo, da pessoa que interpretou aquela informação e o seu contexto, o contexto em que ela fez isso. Por exemplo, na química, existe a relação entre os conceitos ácido e base que se transformam em sal e água, representado pela fórmula estequiométrica HCl mais NaOH implica em NaCl mais H2O. Isto é uma informação.
Na medicina, existe o uso da base hidróxido de alumínio, AlOH3, como um antiácido, pois o estômago excreta ácido clorídrico. Isto é um conhecimento. Existe um contexto que explica por que a base hidróxido de alumínio é utilizada em detrimento da base hidróxido de sódio, que é o NaOH. Que contexto seria esse? Eu pessoalmente não conheço. Pode ser um contexto de medicina, porque afinal, NaCl, que seria o produto resultante do ácido clorídrico do estômago, com o hidróxido de sódio, é o sal de cozinha, o NaCl. E pessoas com hipertensão não podem consumir grandes quantidades de cloreto de sódio. Pode ser um contexto industrial. O hidróxido de alumínio pode ser a solução mais barata como base para tratar a acidez estomacal. Enfim, vários fatores contextuais levaram à escolha do hidróxido de alumínio ao invés de uma outra base qualquer como medida para tratar o problema da acidez estomacal. Os humanos utilizam e transmitem e difundem este conhecimento, muitas vezes nem compreendendo plenamente o contexto no qual ele foi desenvolvido. O processo das atividades organizacionais que tratam informação e conhecimento e transformam o primeiro no segundo se inicia nos dados. O dado é factual, objetivo e desprovido de significado. A análise de dados leva à síntese de informação. A informação é relacional, objetiva e dotada de significado, que é universal, ou seja, independente do contexto ou do uso. A interpretação de informações leva à produção de conhecimento. Conhecimento é, portanto, interpretativo, subjetivo e contextual. Existe um ciclo de produção de conhecimento que se inicia com a coleta dos dados, seguida da sua transformação analítica em informação, e termina com o aprendizado através da interpretação subjetiva em determinado contexto. Não existe, porém, consenso a respeito das fases deste ciclo entre os diversos autores. Davenport, em 98, descreveu 6 fases do processo de produção do conhecimento, a saber, coleta, organização, sumarização, análise, sintetização e tomada de decisão. Outra maneira de apresentar o ciclo de produção do conhecimento em 5 fases: a seleção dos dados, o pré-processamento dos dados selecionados, a transformação dos dados, a análise, que identifica padrões inerentes aos dados apresentados, os dados usados como amostra, e a interpretação destes dados pelo indivíduo que sistematiza a informação interpretada em determinado contexto e assim produz um conhecimento que é subjetivo e contextual. As atividades do ciclo de gestão da informação são diferentes das atividades do ciclo de gestão do conhecimento, porque a natureza do dado e da informação, como nós já apresentamos, é diferente da natureza do conhecimento. A gestão da informação compreende todo o ciclo de atividades organizacionais, desde a aquisição de dados de fontes distintas, o armazenamento, o processamento de dados, a síntese de informações, a distribuição para aqueles que têm necessidade de conhecer aquela informação e a remoção por arquivamento ou destruição. A gestão do conhecimento compreende o ciclo de atividades organizacionais da produção a partir da interpretação e integração de informações de fontes distintas, o compartilhamento e o uso de todas as formas de conhecimento. Obrigado por assistir a minha apresentação até o final. Caso tenha alguma dúvida adicional, consulte as referências que foram utilizadas na elaboração deste vídeo. Por fim, não deixe de dar o like e se inscrever no canal,
para ajudar o professor a elaborar mais apresentações para os alunos do FB e o público do YouTube.